Olá, audiência do Business Cast, estamos começando mais um programa aqui pela Move TV, que a gente tem o prazer de receber nesta edição Sebastião Beethoven Brandão, engenheiro químico, empresário, começou suas operações em 1957 com uma empresa focada na extração do óleo de babaçu. Também atuou no ramo de supermercado, atacado, postos de combustíveis e também no segmento de pneus, como revendedor da Ambev, da Honda e ainda da General Motors. Ou seja, uma história de décadas focada no trabalho, no desenvolvimento do Estado. E a gente conversa a partir de agora sobre todos esses assuntos. Meu caro Sebastião Beethoven, prazer lhe receber aqui em nosso estúdio. Vamos contar essa história para o nosso telespectador. Prazer meu. A minha história tem história. Uhum. E você falou engenheiro químico. Parece fazer o que engenheiro químico aqui na região? É porque eu me formei na Universidade do Paraná. Uhum. E a minha intenção era montar um negócio em São Paulo. Jamais pensei de voltar. Estudava, ia fazer Volta Redonda, fazer estágio. Então, eu sou uma pessoa que tenho vontade e fiz as coisas, né? Mas eu tive que mudar. Uhum. Tinha um sócio que íamos montar um negócio em São Paulo, mas eu voltei, e ele também mineiro, para descansar. Uhum. Aqui no Maranhão, sou do Maranhão, Sim. Colinas. E aí o meu pai já tinha 80 e poucos anos, insistiu, não, fique mais um pouco, e terminei ficando. De repente ia voltando, ele teve um AVC e aí tive que mudar totalmente. Então, se vai mudar, eu tive que começar. Uhum. E já que a família tinha propriedade de babaçu e tal, comecei a trabalhar nesse ramo de babaçu. Eu extraía o óleo, a torta e vendia para empresas de Salvador, São Paulo e etc. Uhum. O senhor está com 94 anos hoje. Já passou a gestão das empresas para os filhos ou ainda segue à frente, segue trabalhando ativamente nas operações do seu grupo? Olha, na realidade eu passei, mas eu não passei. Uhum. Porque a cabeça é minha. Uhum. Para você ter uma ideia, eu estou sentindo que esse país vai crescer uma barbaridade, o Brasil. E o Maranhão também. O Maranhão tem uma situação invejável. Uhum. Por exemplo, já estão inaugurando um porto lá, que vai ser o maior porto do Brasil, pelo calado, 25 metros. Sim. Pra você ter uma ideia, Santos tem 12. O governador do Maranhão é meu sobrinho. Uhum. Então, eu reuni o pessoal e disse, olha, vamos estudar porque a coisa vai crescer e nós não podemos ser atropelados. Vamos competir, os competidores virão e nós temos que competir e vencer. Perfeito. O ideal é não ter competidor, mas se tem, você tem que estar preparado para isso. E nós estamos preparados. Nós temos coragem, nós temos verdade. Eu uso sempre a verdade como meu maior instrumento, a verdade. Perfeito. O meu pessoal, eu disse, você tem que bater no peito e dizer, tenho orgulho de trabalhar nessa empresa. Nós filiando, nós remuneramos, damos prêmios, etc. Uhum. Então a empresa que tem 66 anos, e hoje ela é uma empresa nova, moderna. Mudei todo, porque o que se diz aqui, ficou muitas pessoas ficaram admirando, mas 66 anos é difícil uma empresa. Mas isso a gente tem que ter a experiência do passado para poder construir melhor o futuro. É isso. Bom, o senhor começou
nesse caminho do empreendedorismo em 1957, ou seja, passou por atualizações na lei, por vários governos, por uma série de mudanças. Mas quais são as bases, o que o senhor preserva desde a fundação de suas empresas e que serve ainda de base até agora? Olha, eu comecei em 57. Eu não sabia fazer o contrato social da empresa. Aprendi do Banco do Brasil. E se eu não podia ir mais para o Sul, porque perdi o contato, eu tive que começar. Então, a minha família tinha muito babaçu e resolvi extrair o óleo de babaçu, que era muito usado na produção de sabão e tudo, mas era um óleo especial que não deveria ter sido usado só na fabricação de sabão, etc. Então, o começo a gente vai juntando os pedacinhos, vai crescendo e estamos atualmente modernos. A nossa empresa hoje chama-se Beethoven Brandão Empreendimentos. Eu publiquei agora uma carta mensal, tem a palavra do presidente. Nós trabalhamos com 3 ramos de negócio: petróleo, pneus e veículos. Então, a palavra do presidente, a primeira palavra eu falo sobre combustível, falei e tal. A situação de petróleo, como nós trabalhamos no petróleo, e depois vamos saber como é o petróleo no Brasil, como é a situação do petróleo no mundo. Eu participei há algum tempo atrás de uma reunião do Banco Pactual. Falaram muito de petróleo, aí eu perguntei: alguém sabe quantos litros tem um barril de petróleo? Ninguém sabia. É isso aí. Você tem que saber bem para poder fazer bem. Sim, perfeito. Então, tranquilo, eu trabalho, como eu disse, não sei se estou trabalhando ou me divertindo. Eu acho que eu estou mais me divertindo. E os meninos aceitam, eu faço objetivos, vamos crescer tanto, vamos ganhar tanto, e no fim do ano a gente confere. Outra coisa, isso é a Ambev que tem esse princípio: 10, 70 e 20. O que é isso? Que é 10. Você chega no fim do ano, 10 pessoas, vamos dizer, você tem 100 funcionários. Então, daqueles 10 funcionários, 10 não serve para nada, vão lhe causar problema, porque um dos grandes fatores de sucesso é escolher bem. Sim. Então, aqueles 10 ali, eles vão ser demitidos de acordo com a lei, delicadamente e tal. Os 70, manter a empresa competitiva no momento. 20, já cuidar da empresa do futuro. Entendeu? Sim. Interessante. Perfeito. Excelentes aprendizados, né? Ou seja, o senhor foi também, ao longo desse período, mantendo relações com outros grupos empresariais importantes e aprendendo com eles, aprendendo e aplicando nas suas empresas, né? Aprendendo e aprendendo. Eu aprendo com você, com o menino, com todo mundo. A minha cabeça é aberta. Viajei muito pelo mundo todo, desde a Argentina até o Japão. Fiz muitos passeios, mas acreditem, eu sempre enxergava o Brasil, a potencialidade desse país fantástica. Eu sou uma pessoa otimista. Então, vamos lá. E como o senhor vê o Piauí? Piauí também tem vários potenciais. Alguns explorados, outros ainda a serem explorados. Como é que o senhor enxerga o Piauí e como ele pode ser melhor aproveitado? Como o nosso estado pode dar uma contribuição ainda maior para o desenvolvimento do Brasil? Nós temos
governo. Eu morei muito tempo no Paraná, 5 anos. Sim. Lá em Curitiba, tínhamos alemães, italianos e poloneses. Eles não queriam depender de governo. Aqui você depende de governo. Eu fui a um almoço que eu mandei promover da mãe da minha cozinheira e estava lá, de repente chegou o auxílio do governo, tinha 250 meninos lá. Isso é um absurdo, depender do governo. E o governo, aí sim, e o governo também não faz nada. O governo trabalha para se manter, só. Eu falo governo, não é só do Piauí. Você sabe mais ou menos quanto ganha um deputado federal? Oficialmente na casa dos 37 mil reais, mas tem um custo bem maior do que isso, né? Por volta de 150 mil reais. Sim. Você sabe, o orçamento do Senado é mais ou menos igual ao orçamento da cidade de Natal. Então, para você dizer que vou crescer, vou ajudar a crescer, eu ajudo, mas tem que olhar essas coisas. Você elege um deputado federal para toda a vida. Aí elege a mulher, elege o filho. Eu até brinco. Ainda não estão elegendo os cachorros porque não tem CPF ainda. Então é difícil, mas aqui tem um grupo de empresários que trabalha todos os dias, que trabalha visando melhoria do Estado do Piauí, que tem muito potencial. Sim. Mas não é tão fácil assim. A gente tem que fazer, nós estamos fazendo o nosso papel. Qual é o papel meu real? É trabalhar, produzir e empregar. Outra coisa, emprego. É dificuldade de emprego, porque havia uma ideia de que todo empresário era bandido. O imposto no Brasil é um absurdo. Primeiro, é uma coisa que ninguém entende. Sim. Para você pagar imposto é tanta coisa. Veja, aqui nós temos uma média de 36% de impostos. Falam muito no Paraguai. Eu conheço o Paraguai, tenho amigos do Paraguai. O Paraguai é um estado que está ficando moderno. Empresas brasileiras estão atravessando o rio, como se fosse aqui, Teresina para Timon, para instalar lá em Timon, porque o imposto é 20%, então compete muito bem no Brasil. Então é muito complexo. Agora, tem que começar, tem que conscientizar o povo, porque a grande arma também é o apoio do povo. Mas o povo ainda não sabe, a maioria não sabe votar. Vota porque o governo não ajuda nada. O governo deve ajudar por duas coisas. Fazer a educação de qualidade e saúde. Sim. Quando eu comecei, eu tenho 7 filhos, 5 do primeiro casamento. Eu disse para os meus filhos: não vou dar bens para você, vou dar educação de qualidade. Procurem qualquer preço e conquiste o mundo. Porque eu conheço o mundo. Sim. Os passeios que eu fiz, eu fiz vários passeios do Mediterrâneo. Fantásticos, coisa maravilhosa. Então eu conheço o mundo todo. Tóquio, eu sou rotariano, você sabe, eu fui governador do Rotary. Então eu conheço o mundo todo e procuro sempre conversar, fazer parceria com pessoas amigas. Inimigos eu não tenho, mas pessoas que não procedem direito não aceito. Para você ter uma ideia também, Rotary, eu fui governador do Rotary
e fiz uma parceria com um governador de Nova York. Aquela época era intercâmbio de grupos de estudo. Você tinha pessoas aqui, engenheiros e tal, médicos, que formados pelo menos com 2 anos, a gente fazia uma parceria. Eu mandei um grupo para Nova York. E a pessoa que foi um médico, 2 médicos, que eu não posso citar o nome, conseguiram ir para Harvard. Essa pessoa passou 7 meses em Harvard, voltou, passou 7 meses aqui no Brasil estudando e foi defender lá em Harvard. Ele defendeu com louvor. Então, educação de qualidade. Outra coisa, a gente tem idade e tal. Você sabe que eu fui convocado para a Guerra da Coreia? Foi mesmo? Ainda fiz o exame médico. Naquela época, o presidente Getúlio Vargas. O americano sempre vai para as guerras que ele fez, agora está deixando em nome da ONU. Queria que mandassem um batalhão, ele equipado, treinado e tal, mas terminou o Getúlio Vargas não mandando. A guerra na Coreia foi uma barbaridade, morreram por volta de 3 milhões de pessoas, nunca acabou, fizeram um armistício. Mas aí que eu quero chegar. Botaram um general na educação, 30% do PIB. Ele disse o seguinte: não quero saber se fulano está fazendo, vamos fazer uma coisa nova, vamos inovar, vamos trabalhar. E a Coreia, que era um país mais ou menos, tinha mais tradição histórica, mas é mais ou menos parecido aqui com o Piauí. A Coreia do Sul é uma nação fantástica. Sim, muito tecnológica. Fantástica. É importante para o mundo todo hoje. O mundo todo. Então, o que eu vejo é o seguinte: escolha e educação de qualidade. O resto o povo faz. Qual é a dica que o senhor deixa, por exemplo, para o empregado, né? As pessoas hoje têm essa ânsia de procurar emprego, de procurar uma empresa que satisfaça os seus desejos enquanto empregado, mas a gente ainda tem uma cultura de pessoas que se empregam, mas que estão preocupadas ali com a contribuição mínima possível para a empresa. Qual é, na sua visão, a forma mais, digamos assim, mais adequada? Como é que o empregador, como o caso do senhor, quer ver um funcionário? É com proatividade? É com intensa colaboração? Qual é o melhor perfil de empregado, de colaborador? Isso é muito fácil. Você tem que, em primeiro lugar, escolha. E depois dizer ao empregado que ele tem que trabalhar e bater no peito que gosta de trabalhar com a gente. E, se for o caso, treinar e ele se envolver. Essa história de empregador, não, eu trabalho com muita tranquilidade. Veja, a minha residência tem uma pessoa que trabalha comigo. Sabe como é que eu faço? Eu pago no dia 1º ou dia 2 do mês, por exemplo. Já paguei salário todo. Precisa de dinheiro, médico, tudo, pago. Não tem problema. A pessoa, então, o empregado tem que acreditar em você. E para mim é fácil, porque eu só falo a verdade. A verdade é uma arma poderosa. Perfeito. Só isso. Bom, quais são, ao longo desse tempo, os principais desafios que o senhor enfrentou? A gente tem hoje o senhor tinha uma realidade em 1957, hoje a gente tem
muitas mudanças que foram estabelecidas pela tecnologia, a própria mão de obra. Hoje a tecnologia consegue substituir muitas peças humanas, enfim. Qual é hoje a leitura que o senhor faz desse atual contexto de mudanças, de uma evolução que houve ao longo dessas últimas décadas e como as empresas devem se adequar a todo esse movimento? Olha, você falou uma coisa certa. Você tem que se adequar. O mundo anda sempre. Crises e etc. A minha empresa hoje está produzindo mais, sabe onde? Na região de Balsas. Porque Balsas é uma região que tem hoje grandes produtores agrícolas, empresas grandes. E a gente tem um relacionamento muito grande com ele de confiança. Então, por que é que essa região nossa que não produzia quase nada? Porque a terra era ácida, mas teve uma empresa fantástica chamada Embrapa. Sim. A Embrapa pesquisou, eu participei me convidaram para ir a uma empresa de um amigo meu que era holandês gaúcho. Ele trabalhava na época com arroz e a Embrapa estava passando um ano lá. Arrancaram o pé e eles tinham colocado assim, uma espécie de tubérculo de água para suportar o que eles chamavam invernícola, período de 15 dias que não chovia. Então a tecnologia, tem que usar tremendamente a tecnologia, isso é importante, se modernizar, criar na cabeça a ideia que tem que ser modernizado, não adianta, eu não aceito você dizer naquele tempo, para mim, não, eu estou mais moderno do que muita gente. Sim. Eu tenho idade, mas estou mais moderno do que muita gente. Eu sou uma pessoa moderna. Eu não aceito você dizer, tá velho. Não vou ficar nunca velho. A cabeça não fica. Claro que eu tenho problemas, e sobretudo na parte de andar, essa coisa toda. Questão motora. Enfim, criar um clima de entusiasmo. Valorizar o trabalho e ir para frente. Não tenho medo de concorrência, de nada. Outra coisa, sou muito leal, não ataco ninguém, concorrente, não existe isso. Remunero muito bem. Por exemplo, eu tenho um gerente de bolsa que está funcionando muito bem. No final do ano já foi remunerado muito bem e estou dizendo para todos os outros, olhe ele. Eu quero remodelar, eu quero pagar para vocês. Quero pagar, então estude trabalhar. Se não tem competência para isso, não fica na empresa. Sim. É sempre esse detalhe. E sempre dentro da lei, sem atacar ninguém, nem o funcionário. Quando é demitido, o senhor vai demitir, desculpa e tal, eu pago todo o direito. É assim, é fácil. O senhor tem pessoas que são inspiradoras no seu trabalho? O senhor, outros empresários, outras pessoas, por exemplo, que lhe inspiraram a se tornar esse empresário com todas essas bases que o senhor formou ao longo desse tempo nas suas empresas? A começar com Antônio Emílio de Moraes. Sim. Já ouvi falar. Sim. Antônio Emílio de Moraes, ele formou em metalurgia. E foi chegando em São Paulo, ele foi contratar minha turma de engenheiros. O Antônio de Moraes é uma pessoa fantástica. E aqui eu não gostaria de citar porque poderei não citar outra pessoa, mas temos muitos amigos aqui, empresários, e pessoas que desejam bem, estão trabalhando bem. Teresina é uma cidade que eu acho
que tem um potencial extraordinário. A posição geográfica de Teresina é muito importante. Aqui fica distante de São Luís, mais ou menos 400 quilômetros, de Fortaleza, 600 quilômetros, de Recife, 1.000 quilômetros, de Brasília, 1.500 quilômetros. Então, é uma posição extraordinária. E tem empresários que estão sentindo e se preparando ou já fazendo a criação de negócios importantes. Uhum. Na área de Rotary, por exemplo, que eu fui governador, eu tenho dito lá em Fortaleza que por que é que Fortaleza no Rotary é mais importante do que Teresina? Qual é o motivo? Aí eu disse mais, aqui em Teresina nós temos 3 clubes com 190 associados, fora do Ceará não tem nenhum. Então é sempre, as pessoas me ouvem porque eu digo a verdade, eu não artigo ninguém, mas a verdade às vezes dói, mas dói quem não é verdadeiro. Uhum. É isso. Meu caro Sebastião Beethoven, e qual é o recado, por exemplo, que você deixa para os jovens empreendedores? Aquele que não teve ainda coragem, que está esperando, digamos assim, um momento ideal, está esperando um recurso, está esperando uma estrutura maior, enfim. Qual é a grande lição que você deixa para aquele jovem empreendedor, aquela pessoa que tem um potencial, mas ainda não teve a iniciativa de implementar, de realizar seus sonhos e de colocar uma empresa no mercado? Olha, a informação é importante. O jovem, a maioria do jovem, não é bem informado. E governos, aí sim, o governo teria que ajudar, mostrar empresas do governo, mostrar como se deve trabalhar, produzir, para que o jovem tenha coragem. O empresário tem que ter coragem, porque ele precisa trabalhar, ele precisa gerar emprego, precisa pagar imposto, mas precisa também, se ele não tiver êxito, ele quebrar às vezes. Então tem que decidir. E é uma coisa interessante, você tem um problema, você não decide com medo, mas é melhor você decidir errado do que não decidir. Uhum. Então é mais ou menos isso. Tudo para mim é simples, não tem complicação. Muitas vezes as pessoas complicam para aparecerem como pessoas importantes e tal. Não vejo complicação. É o poder da ação, é ir lá e fazer. Encarar qualquer desafio, qualquer circunstância contrária, mas fazer. O Brasil é um país ainda jovem, tem uma população jovem, e essa população precisa trabalhar, e precisa ser mais informada. Eu estou vendo o governador de São Paulo, Tarcísio. Ele mostrou o que fez, e as estradas de ferro brasileiras montou o sistema, trabalhou muito, tem hoje contratos assinados de quase R$1 trilhão de reais. Uhum. E ele está falando muito desse problema de jovens. Orientar. É bom então que o jovem veja o que ele está fazendo, porque ele está fazendo o que ele já fez, ele sabe fazer. É só ligar a televisão e começar a ler jornal, para também se orientar. Eu vejo muito a televisão, mas eu vejo para eu conhecer, saber. Sim. E eu gosto muito de história. Uhum. A história, para mim, é uma das coisas mais importantes que existe no mundo. A história do Império Romano eu já li uns 10 livros. Uhum.
o Império Mongol, já li vários livros. A China, tem um livro chamado Sobre a China. Eu aconselho que as pessoas leiam. Esse livro foi feito pelo Henry Kissinger, que era a pessoa mais importante da diplomacia americana. Ele estava preparando a viagem do presidente Nixon à China. Ele fez 50 viagens à China. É muito importante que as pessoas entendam o que é a China, porque a China hoje é um país que está fazendo um desenvolvimento extraordinário. Verdade. Inclusive com a educação. Sim. Sempre a educação. Os Estados Unidos desenvolveram muito também isso. Mas, veja, as escolas americanas, tudo. Mas as pessoas que se formavam fora iam para os Estados Unidos, porque lá é que podiam se desenvolver. Então, tudo, para mim, é simples, fácil, não é fácil, mas trabalhar sempre em torno de educação. Educação, você ter conhecimento. E, enfim, trabalhar. É isso. Bom, para a gente encerrar, qual é a visão de futuro que o senhor tem hoje? Olhando para as suas empresas, olhando para os negócios do grupo, o que o senhor espera daqui, por exemplo, a 5 anos? Olha, eu gostaria de falar sobre o Brasil depois. Eu acho que o Brasil é um país hoje que tem uma condição excepcional para desenvolvimento. Tem que ajeitar a parte política, mas o Brasil hoje, no Ocidente, é o único país que tem capacidade de receber investimentos. Empresas estão querendo investir no Brasil. Hoje gira no mundo mais ou menos 13 a 14 trilhões de dólares que pessoas que querem investir. A maioria é tipo gavião, chega, mas tem uma parte que quer investir e fazer negócio. Então o Brasil está preparado para investimento e vai crescer uma barbaridade. Mas aí tem um problema, tem que ter segurança jurídica. Sim. Esse é um dos grandes problemas. E, no caso nosso, nós estamos preparados também para crescer. Nós estamos crescendo mais naquela região de Balsas, estamos crescendo mais na região do Maranhão, porque o Maranhão hoje tem o maior porto do Brasil, vai ser o mais importante. O Maranhão, por estar mais do Equador, é uma posição essencial para lançamento de foguetes. Isso. O laboratório James Webb, que foi lançado na Guiana Francesa, você já ouviu falar? Ele está situado a uma distância de 4 vezes a distância da Terra para o Sol. Então ele está descobrindo umas coisas extraordinárias. Será que só nesse minúsculo país gigantesco, porque tem estrelas aqui que fica a 200 milhões de quilômetros de anos-luz. Então, eles estão descobrindo umas coisas que ninguém sabia. Sim. Já a NASA, com o governo americano, está inventando também um tipo de motor a energia nuclear para poder explorar o planeta Marte. Então, tudo isso são coisas que você tem que estar percebendo, olhando e sentindo. Você fica moderno com isso. Eu não tenho problema nenhum de estar... você está ensinando. Como eu falei inicialmente, eu aprendo com todo mundo. Sim. Eu sou aberto. E outra coisa,
Se você me criticar, você me disse. Se eu achar que tá certo, obrigado. Então, uma das coisas que eu acho muito importante, sabe o que é? Pedir desculpa. É mais importante do que desculpar. Você chega e fez uma coisa errada e fica... Aí o cara diz, eu te desculpo. Não, o importante é você ter a coragem de chegar e dizer, eu errei, me desculpa. Isso para mim é importantíssimo. Perfeito. Bom, meu caro Sebastião Beethoven Brandão, muito obrigado pela vinda hoje aqui ao MOVE, à MOVE TV, e por compartilhar com a gente essas histórias e todo esse conhecimento. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado a você, a vocês. Eu transmito a minha vida, a minha história de vida. E se isso servir para alguma coisa, servir para alguma pessoa de orientação, ficarei feliz. Certamente. Agradeço o convite e saio daqui muito animado com o trabalho de vocês, com o nosso estado, com Teresina, animado com tudo. A minha vida sempre é essa, sorrindo. Perfeito. O seu entusiasmo, inclusive, contagia todos nós aqui e queremos agradecer por essa oportunidade de conversar com você e transmitir todo esse conhecimento para os nossos espectadores. Estarei sempre às ordens. Obrigado por tudo. Bom, essa entrevista com Sebastião Beethoven Brandão, você confere no nosso canal no YouTube na íntegra, ela está disponível também no portal movepiauí.com.br e ainda através dos nossos outros canais. Além disso, estamos no Instagram, sempre compartilhando conteúdo sobre empreendedorismo. Obrigado pela sua audiência e até o nosso próximo encontro.